Vai falar besteira a partir de agora, tá, gente? Deu. Bom dia, então, a todas e a todos. Sejam bem-vindos, né, à primeira aula de literatura da semana. Hoje a gente vai continuar conversando sobre segunda geração moderna. A gente começou a falar sobre essa geração na semana passada. Abordamos um autor que é o autor assim mais lembrado, o autor especialzão mesmo dessa geração, que é o Graciliano Ramos. Aí eu deixei uma tarefinha assim para vocês, né, que foi ler o conto Baleia, que estava no slide, e quem quisesse também, né, ampliar um pouco os conhecimentos, podia ler o conto Insônia, que está publicado lá do livro Insônia. Opa, tem alguém com o microfone aberto? Cuidado aí, pessoal, desliga. Eu vou aproveitar, então, que eu esqueci de dar os recadinhos iniciais, né? E vou fazer isso agora, tá? Senão a Cecília, ó... Ixi, a Cecília me pega depois, gente. Não se esqueçam de, se quiser falar, levanta a mãozinha, tá? A gente vai fazer dessa forma, assim. Usem o chat a partir de agora, apenas para fazer perguntas ou para responder ou para comentários extremamente importantes, tá? E evitem ficar conversando paralelamente ali no chat, tá? Então, usem aí as ferramentas. Se você correr o chat lá para o início da manhã, para o início de hoje, você vai ver que a Cecília já deixou um recadinho para vocês, tá? Sobre o que pode e o que não pode aqui no chat, tá, gente? Eu acredito que vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, né? Como foi na semana passada, vocês são extremamente respeitosos. Às vezes acontece de a gente entrar com o microfone aberto, tá? Isso acontece mesmo, mas só tomem esse cuidado, tá, gente? Então tá, vamos seguir. Estávamos falando lá na última aula, né, sobre o Graciliano Ramos. Estávamos falando sobre os contos dele e tudo mais, e eu deixei o conto Insônia lá no Qualquer Arquivos, deixei o conto Baleia, que compõe o romance Vidas Secas, né, faz parte do romance Vidas Secas, inclusive foi o conto que inspirou o romance Vidas Secas, no slide para vocês lerem. Então, gente, como nós temos plantão hoje à tarde, que é um plantão de revisão para avaliação da segunda-feira que vem, caso vocês tenham lido e queiram também trazer os comentários, as observações de vocês sobre o conto, os contos, né, Baleia e Insônia, fiquem super à vontade para a gente poder conversar. Acho super legal isso, e aí vai fazer parte aí da nossa revisão, tá bom? Então, já os convido para essa revisão que vai acontecer hoje à tarde, no nosso horário de plantão, normalmente, às 2 horas, tá? Mesmo que você não possa ficar o tempo todo, você pode aparecer a hora que der, né? Não tem problema nenhum, não, né? Como não tem a mesma rigidez, digamos assim, da aula, você não é obrigado a estar desde o início, ficar até o final, enfim, né? Vejam aí um melhor horário para poder participar, caso vocês se interessem, caso vocês queiram. É sempre legal, revisão nunca é demais, né, gente? Muito bem, hoje a gente vai continuar falando, então, sobre Graciliano Ramos, não, sobre segunda geração moderna, mas eu vou mostrar para vocês, olha só, um autor diferente. Vou começar, na verdade, com um autor diferente, tá? Já deveria estar aparecendo aí para vocês, ó, o meu slidezinho, tá? Aqui você já consegue perceber, por exemplo, gente, deixa eu pegar a caneta, olha só, você já consegue perceber que eu mudei o módulo. A gente estava até a aula passada falando do módulo 94. Agora a gente vai falar do módulo 95. Chegou a vez de falar dele, do autor que tem um nome engraçado da literatura, tá? Que é o José Lins do Rego, certo? A gente vai falar dele. E também vamos falar de outro autor, se der tempo, tá? Eu nem vou antecipar muito os autores. Nem vou antecipar, mas eu já coloquei aqui no slide, tá? Faz parte, né? Ossos do ofício, gente, olha só. O primeiro autor, então, que a gente vai conversar é o José Lins do Rego, tá? Duas coisas importantes que tem que saber sobre ele. Olha só, esse aqui é o cara que fala sobre o ciclo da cana-de-açúcar, tá bom? E o outro autor, que é o Érico Veríssimo, é o cara que vai falar sobre, obviamente, o Rio Grande do Sul. Então, embora ele seja um autor regionalista, ele vai abordar o regionalismo de outra perspectiva. Por quê? Todos os outros autores que abordamos e que abordaremos falarão do Nordeste. Então, são autores regionalistas do Nordeste, vão falar sobre os problemas do Nordeste, fazer críticas, né, às questões relacionadas ao Nordeste. Enquanto que o Érico Veríssimo é o único que dá voz, digamos assim,
e que dá a narrativa, né, para quem é do Sul, tá bom? Então, ele é muito importante, ele faz parte da nossa lista justamente por conta disso, tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá, gente? Bom, sobre as obras do José Lins do Rego que você precisa lembrar. Menino de Engenho, que é a primeira obra dele, tudo bem, sobre o ciclo da cana-de-açúcar, e Fogo Morto. Ele escreveu muitas obras, tá, gente? Mas essas duas são as principais. Obviamente, galerinha, não tem como você lembrar toda a história que está por trás de cada uma dessas obras. Por isso eu vou falar para vocês alguns aspectos principais, de repente o nome de alguns personagens que podem aparecer nas questões. Além disso, né, eu selecionei para vocês fazerem lá da apostila aquelas questões que são mais gerais sobre o autor, e não questões específicas sobre as obras. Por que isso? Porque vocês não leram as obras, então não tem como eu exigir que vocês consigam fazer questões sobre as obras. Mas, Raquel, e se eu quiser fazer? Galerinha, sempre tem aquela questão, né, que você não vai conseguir fazer porque você não leu a obra, caso você não tenha lido. Se você leu, pode fazer, né? Obviamente. Mas sempre vai ter aquela questão que você não consegue fazer porque não leu a obra, mas que se você pegar o gabarito e você estudar a questão, você consegue ter uma percepção de alguns elementos da obra. Então é legal se você quiser pegar o gabarito, olhar, essa questão aqui é que tá certa, ou essa questão aqui é que tá errada, e estudar a obra por meio das questões que estão lá na apostila, eu apoio demais, tá? É uma boa possibilidade de estudo da obra sem ter lido a obra, se é que vocês me entendem, tá? E o Érico Veríssimo, ele vai ter a literatura dele permeada por várias fases. Então, eu vou deixar para falar do Érico Veríssimo bem mais para frente, tá bom, galerinha? Vamos relembrar algumas características da geração de 30. Bom, a gente sabe que a geração de 30, né, a segunda geração moderna, ela inicia, né, ela tem um marco inicial lá em 1930, ok? Na verdade mesmo, o marco inicial é a publicação de A Bagaceira. Lembra lá que a gente falou sobre a Bagaceira na última aula? Então, que foi publicado em 1928, mas a gente vai colocar tudo na geração de 30, né? A primeira geração durou de 1922 a 1930, por uma questão de arredondamento aí, tá? Depois a segunda geração, que é a que estamos tratando agora, de 1930 a 1945. E aí, dentro dessa geração de 30, a gente tem, por exemplo, né, acontecendo a queda da Bolsa de Valores, tá? A crise de 29. A gente tem a Segunda Guerra Mundial estourando, né? Estourando completamente. A gente tem a questão da industrialização muito forte no Brasil. Então, a gente está vivendo aqui no Brasil, por exemplo, uma crise social bastante forte, tá? Não podemos nos esquecer também da ditadura Vargas, que acontece durante esse período, tá? E essa questão histórica, ela é importante para representar, né, para entendermos o que a literatura dessa geração está representando. Ao mesmo tempo, a gente consegue entender que essa geração só conseguiu retratar o que ela conseguiu, justamente porque teve uma geração anterior a ela que quebrou com diversos paradigmas, que quebrou com diversos padrões com relação à escrita, com relação à temática, tá? Então, a gente percebe que essa geração é uma geração moderna no sentido de que amadurece as conquistas da primeira geração, mas ela não é tão radical quanto a primeira. Por que ela não é tão radical? Porque a primeira que teve que quebrar com todos os padrões, que teve que romper com todos os preconceitos. Agora, que o público já está mais acostumado com uma literatura que não siga necessariamente determinados padrões, bom, agora então essa segunda geração pode dar uma relaxada, e aí ela pode cuidar de outras questões, e por isso que é nessa segunda geração que as questões regionais, elas entram em cena. Por quê? Lembra lá da primeira geração, lembra lá da Semana de Arte Moderna? A primeira geração, ela é muito centrada em São Paulo, ela é muito centrada nesse norte intelectual do Brasil, que é a Pauliceia Desvairada, que é falar de Macunaíma, né, que trata de lendas regionais, mas olha só, um Macunaíma que vai para São Paulo, que tem acesso à industrialização, que tem acesso à sociedade, como é que eu vou dizer assim, citadina, tá? A sociedade cosmopolita de São Paulo daquela época. Então, a geração de 30 ela é muito importante porque ela tira um pouco do foco São Paulo, a sociedade paulista. E aí ela traz para o foco o quê?
o Nordeste principalmente, então tem que lembrar disso, tá? Então, a prosa de 30. Raquel, só teve prosa? Não, lembra lá na última aula. A gente divide a geração de 30 em prosa e poesia, lembra disso, tá? Então, na prosa, a gente tem alguns autores principais aí, são 5 autores principais, nós já vimos quem? O Graciliano Ramos, somente ele até agora. E nós temos também os poetas. Gente, quando eu chegar na poesia, vocês vão, assim, ó, se encantar, tá? Porque é uma poesia muito gostosa de ler, de entender, de interpretar, tá? Vocês vão ver que é bem, por um lado é emocionante, mas por outro lado traz, assim, um gostinho de Brasil bem legal na poesia de 30. Vocês vão gostar bastante. Mas seguindo aqui, então a prosa da geração de 30, ela também é chamada de regionalista ou romance de 30, né? Se for um romance, obviamente, né? Você tem, por exemplo, Insônia, que é um livro de contos do Graciliano Ramos, você não vai chamá-lo de romance de 30, você vai chamá-lo de ou prosa regionalista ou prosa de 30, certo? Ou prosa da geração de 30, ou só pelo nome mesmo, né? Insônia, o livro de contos do Graciliano Ramos, tá bom? Já falei para vocês que a maioria dos prosadores são nordestinos e por isso eles retratarão o Nordeste, este ambiente específico, tá? E aí vão falar de vários ciclos, né? O Graciliano Ramos falou sobre o ciclo da seca. Hoje a gente vai ver que o José Lins do Rego fala sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Esse é o foco desse cara, justamente por conta da história de vida dele, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, tá? A gente diz também que a geração de 30 ela é considerada neorrealista, lembrando, né, que o realismo foi aquela escola literária aberta, né, pelo Machado de Assis, e cujo principal representante foi o Machado de Assis. Por que ela é chamada de realismo? Por conta da crítica à sociedade da época. Neorrealismo porque agora a crítica não é mais a sociedade do século XIX, estamos já falando, né, na sociedade do século XX, tudo bem? E também, olha só, não é ali aquela sociedade pré-moderna, tá? Estamos falando ali de algo que acontece depois de 30. É claro que alguns escritores vão retratar, sim, um Brasil ali de 1915, 1920, tá? Mesmo que eles tenham escrito esses romances depois de 30. A Raquel de Queiroz, por exemplo, vai falar da Grande Seca, de 1915, tanto que ela tem um dos livros mais conhecidos dela se chama O 15, justamente para falar dessa seca de 1915, tá? Só que a gente não pode esquecer que, mesmo sendo, né, um romance regionalista ou uma prosa regionalista, porque os escritores são de regiões descentralizadas, que não são o grande centro ali, que é São Paulo, tem escritores que também vão, olha só, se apropriar de uma prosa urbana. A gente viu que o Graciliano Ramos faz prosa urbana também, né? Seja no livro de contos Insônia, seja no romance Angústia, ele também trata dessa prosa urbana, ou seja, os personagens eles não desenvolvem a narrativa necessariamente no centro rural, né? Desenvolvem a narrativa no centro urbano, tá? Além disso também, olha só, tem uma pegada psicológica, o Graciliano Ramos também tem bastante isso, né? O próprio Vidas Secas, esse romance tão fragmentário, né? É um romance que tem um ponto de vista psicológico bastante forte, né? Ou até mesmo intimista. Intimista, eu diria que mais até o José Lins do Rego, que é o cara que nós vamos tratar hoje, tá? Já falei então, né? A prosa extremamente amadurecida com relação à primeira geração, porque teve mais possibilidades, não precisou ficar se preocupando com romper padrões, os padrões já estavam rompidos, então a geração de 30 apenas expandiu a questão temática e a questão crítica, tá? E olha só, essa abordagem crítica, ela é essencial. Tem um crítico da literatura, eu normalmente falo dele em sala de aula, que é o Alfredo Bozzi. O Alfredo Bozzi não, dessa vez é o Antônio Cândido, são os dois principais, assim, que a gente estuda para criticar, para analisar criticamente as obras literárias, tá? O Antônio Cândido, ele diz que a geração de 30 é aquela geração que lembra a gente que o poder ele está sempre permanecendo e que os escritores precisam a todo momento lembrar que o poder é perigoso, né? Que as oligarquias, por exemplo, brasileiras são perigosas e que a gente precisa combatê-las, tá? Então, os romances, as histórias, a prosa da geração de 30 é justamente esse combate aos poderosos, tá? Aos poderosos, obviamente, né? Retratados aqui como os vilões, aqueles responsáveis pela grande miséria, pela grande pobreza da população. Galerinha, vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui?
Estão conseguindo relembrar um pouquinho daquilo que a gente falou na última aula? Coloca sim no chat ou não. Sim, sim, Júlia, sim, Elita, sim, Sofia, show de bola. Beleza, Isabelle. Então tá, eu vou seguir, tá? Valeu, Vitor, obrigada, tá? Muito bem. Galerinha, vamos lá. O primeiro cara que eu gostaria de falar para vocês, então, na aula de hoje é o José Lins do Rego. Se der tempo, a gente vai falar de outro, senão a gente vai ficar só nesse daqui mesmo, tá? Olha só como é que o José Lins do Rego se descreve, se autodescreve, né? Ao invés de ficar aqui colocando biografia dele, eu coloquei aqui um trechinho que ele mesmo fala dele. Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudades do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Temo os poderes de Deus e fui devoto de Nossa Senhora da Conceição. Aí ele fala, fui devoto, né? Do tipo no passado, né? Enfim, literato da cabeça aos pés, amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco então a cabeça e fico ridículo. Afinal de contas, sou um homem, como os outros, e Deus permita que assim continue. Olha que bonitinho, né? Então, ele sabe que ele é um escritor, escreveu um monte de livro, aqui ele retrata que ele já escreveu 11 romances, mas ele escreveu mais. E ele fala, cara, eu sou uma pessoa comum, entendeu? Não me acho mais do que ninguém. Lembrando que o José Lins do Rego é super amiguinho ali do Graciliano Ramos, tá? José Lins do Rego, olha só, galerinha, que nasce na Paraíba, tá? Mas escreve bastante sobre a Paraíba, escreve bastante sobre o Nordeste em geral, mas ele vai morar depois de um tempo no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele constrói uma grande paixão pelo futebol e é flamenguista, roxo, roxo, tá? Torcedor do Flamengo e, meu Deus do céu, assim, ó, fã de carteirinha, de verdade, tá? Existem, se você colocar ali José Lins do Rego no Google, você vai ver várias fotos dele com a camisa do Flamengo, com o time, equipe e tudo mais. Bem, bem legal, tá? Ele, enquanto Graciliano Ramos, só, fofoquinha literária, enquanto Graciliano Ramos falava que o futebol, ele não tinha nada a ver com o Brasil, que o futebol não ia vingar no Brasil, Graciliano Ramos era bem assim, tá bem negativo com relação ao futebol. O José Lins do Rego, não, ele era flamenguista e torcia e era louco, assim, sabe? Que nem hoje a gente é meio. Eu não sou muito chegada a futebol, mas eu vejo que várias amigas minhas são e são roxas, assim, são loucas, né? E torcem, e berram, e assistem, enfim, tá? Ele era assim também. Bom, quais são os temas que o José Lins do Rego mais traz aí para os seus romances, para as suas histórias? A decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, tá, gente? Então, ele vai falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar, desde o nascimento dos engenhos, ou pelo menos, né, desde a sua convivência com os engenhos. Por quê? Porque o José Lins do Rego, ele era neto de um senhor de engenho. E por ser neto de um senhor de engenho, ele acompanhou toda a questão da chegada da industrialização e da substituição dos engenhos de cana-de-açúcar pelas usinas de cana-de-açúcar. Conseguiram entender? Então, ele acompanhou tudo isso e, obviamente, né, com essa diferença econômica, com a chegada da industrialização, toda a questão atrelada à usina, seja da escravidão, seja da servidão como um todo, ela vai sendo trocada. O próprio esquema social do patriarcado rural, ele vai sendo desmantelado com a chegada da industrialização. Então, a narrativa do José Lins do Rego é justamente para trazer para a gente um panorama histórico mesmo, tá, gente? De toda essa decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. Tá? Isso é muito interessante, porque além de você ter uma recriação ficcional, porque ele escreve literatura, ele traz um tom extremamente memorialístico, ou seja, ele narra as memórias de infância, mas confunde essas memórias de infância com o quê? Com as questões históricas, sociais, e aí a gente não sabe se realmente aconteceu com ele, se aquilo ali é ficção, a gente fica meio sem saber que parte que é biografia do próprio autor e que parte não é, tá? Porque ele escreve meio que como se tivesse um alter ego ali, personagem participando da história, tá? Já volto a falar um pouquinho sobre isso também. Então, ele fala sobre a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, automaticamente ele fala sobre a decadência da estrutura do patriarcado rural brasileiro, tá? Em outras histórias, ele vai trazer também
a questão do cangaço, tá? Lembrando sempre que os cangaceiros, os bandidos, são retratados pelos José Lins do Rego como se fossem assim. Bom, eles são assim justamente por conta da própria miséria em que eles vivem. Existe aí até um determinismo, tá? Sendo aplicado aos cangaceiros, aos bandidos gerais, tá? E também escreve, permeia sua história com bastante misticismo. Então, por exemplo, em algumas das histórias aparece a figura mítica do lobisomem, as pessoas com medo do lobisomem, as pessoas sendo acusadas, né, os personagens sendo acusados de serem lobisomem. Então, existe aí um misticismo que faz parte do folclore brasileiro, também presentes na temática, né, que o José Lins do Rego aborda, tá bom, gente? Com relação ao estilo, galera, vocês vão ver que ler José Lins do Rego é bem tranquilo, tá? O estilo dele é bem simples, o tom, como eu disse para vocês, né, é memorialista, porque ele vai narrar as memórias de infância dele, de juventude dele, tá? Então, por isso que as narrativas são meio autobiográficas. Ele não descreve com o próprio nome dele, com o próprio nome da família dele, ele vai colocando outros nomes, né, outros personagens. Mas, ainda assim, existe muita coincidência. Quem fala isso não é a Raquel, né? Não sou eu. Quem fala isso é a crítica. Então, a crítica analisa a biografia do autor e analisa a obra e vê, olha, há muitas semelhanças entre obra e biografia, tá? Então, por exemplo, um personagem que super aparece na maior parte das obras do ciclo de cana-de-açúcar do José Lins do Rego é esse cara aqui, ó, o Carlos de Melo, tá? Lembra lá o Melo de melado, né? Que tem tudo a ver ali com a cana-de-açúcar, tá? O Carlos de Melo seria o próprio José Lins do Rego, né? Então, no primeiro livro em que ele escreve, que é Menino de Engenho, ele conta toda a questão da infância dele dentro do engenho de cana-de-açúcar do avô. O José Lins do Rego perdeu os pais muito cedo, então ele vai morar com o avô nesse engenho de cana-de-açúcar, e lá ele é conhecido como Coronelzinho, né? Então, ele praticamente leva uma vida de rei com o seu avô, justamente porque ele não mora mais com os pais, tá? Então, essa fazenda, esse engenho todo é retratado nos romances do José Lins do Rego. Com relação à linguagem, ele faz uso de expressões populares, então tem um retrato da oralidade bastante grande para representar, obviamente, esses personagens que são personagens regionais, tá? Então, até coloquei aqui para vocês, existe na obra do José Lins do Rego uma maior preocupação em ser verídico, entre aspas, né? Em, tipo, passar uma verossimilhança para quem está lendo, para que a gente leia e perceba, ah, cara, eu acho que isso aconteceu mesmo, ou isso aqui é muito próximo da realidade, ou isso aqui poderia ser um panorama histórico daquilo que aconteceu na época, ao invés de fazer necessariamente um grande estilo literário. Mesmo assim, ele fez parte da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, né, para fazer parte da Academia Brasileira de Letras é porque a linguagem dele tinha, assim, né, uma certa sofisticação, porque vocês sabem que os acadêmicos, eles, né, tinham um certo preconceito com aqueles que, entre aspas, não escreviam bem. Isso vai acontecer, por exemplo, com o próprio Lima Barreto, que a gente tratou lá no pré-modernismo, né? Mas é claro, né? Com o Lima Barreto tinha outra questão, que era a questão racista também, né? Porque o Lima Barreto era negro, tá bom? Então, só para vocês terem aí uma noçãozinha do José Lins do Rego. É importante, Raquel, a obra do José Lins do Rego? Bah, gente, é muito importante. É importante pra caramba. Por quê? Justamente por tudo que eu falei para vocês. Meu, se ele vai retratar o ciclo da cana-de-açúcar, se ele vai falar da sociedade como um todo, eu já vou falar sobre a pergunta que a Elita fez ali, tá? Já retorno ali. É óbvio que ele está fazendo um documento histórico daquilo que aconteceu na época. Então, sim, tanto a linguagem como as atividades comerciais, os comportamentos da sociedade da época estão retratados na sua literatura. Então, além de valer como um documento literário, vale também como um documento histórico, tá bom? De retrato daquela sociedade, ou de pelo menos, se a gente quiser ser mais acertado aqui, né? Ou de pelo menos de um ponto de vista, né? Com relação àquela realidade, porque a gente sabe que ele vai contar a história do ponto de vista
dele, né? A gente não pode esquecer sempre dessa perspectiva, né? O que a gente sabe nunca é a realidade em si, e sim um ponto de vista daquela realidade, uma maneira de ver aquela realidade. Então, as suas obras são, sim, documentos literários e documentos históricos. Aí a Elita perguntou ali no chat, mas o fundador da Academia de Letras era negro. Se vocês lembrarem, o fundador da Academia Brasileira de Letras foi Machado de Assis, né? Que era negro, sim, mas mesmo assim, galerinha, depois, né, posteriormente à morte, inclusive, do Machado de Assis, e mesmo quando o Machado de Assis era vivo, tá, gente? Era muito difícil o acesso de escritores negros, primeiro, o reconhecimento de escritores negros e depois o acesso de escritores negros à Academia Brasileira de Letras, tá? Então, você tem ali um Lima Barreto que sofreu com isso e vários escritores depois. E a gente não precisa falar somente dos negros, não, tá? As mulheres também. A Júlia Lopes de Almeida, que inclusive, né, é uma escritora que está no vestibular da UFSC esse ano, ela foi uma escritora que escreveu ali na época do realismo e a gente não estuda ela. A gente estuda? Vocês me ouviram falando lá na época de realismo de Júlia Lopes de Almeida? Não. E ela foi uma escritora super importante para o Brasil, escreveu muito, vendeu muito livro, e quando ela foi premiada na Academia Brasileira de Letras, de última hora, olha só, ela foi chamada para ocupar uma cadeira e no dia da premiação, ao invés de chamarem a Júlia Lopes de Almeida, chamaram o marido dela. Não deram a premiação para ela, mas para não deixá-la sem premiação, pegaram, o marido dela também era escritor, deram a premiação e o lugar numa das cadeiras da academia deram para o marido dela. Então, assim, tanto, né, os negros como as mulheres, estamos falando de século XIX, estamos falando de século XX também, e nós não podemos ser hipócritas, né, gente? Estamos falando de século XXI. A gente sabe como a literatura, tanto feminina, tanto feminina quanto feminista, quanto negra, ela é uma literatura secundarizada no nosso país até hoje, né? A gente quase não estuda, quase não conhece escritoras e escritores negros, né? Isso é ainda mais evidente quando são escritoras negras, né, como acontece com o caso da Conceição Evaristo, que ficou visível aqui no sul do país, principalmente, porque foi exigido numa obra de vestibular. Se não fosse, né, talvez a gente sequer conhecesse. Então, até isso é importante, né, o tipo de obra que é solicitado nos vestibulares. E a UFSC, assim, eu tenho que tirar o chapéu para a UFSC, porque nos últimos anos, a UFSC tem dado uma abertura para isso, sabe, para a sociedade como um todo, principalmente para aqueles que estão prestando vestibular, né, conhecerem tanto escritoras mulheres negras, como escritores homens negros. Então, isso é bem, bem importante, tá? Vamos seguir, galerinha. Olha só. Elita, não sei se eu fui clara ali, acabei me estendendo um pouco mais a explicação, mas eu achei que fosse necessário, tá? Galerinha, com relação, então, às obras, né, que o José Lins do Rego escreve, a gente pode entender que as obras se subdividem, tá, em 3 tipos de temáticas, digamos assim. A temática do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do cangaço, que vai tratar tanto da questão do misticismo como da seca também, tá? E de histórias independentes de um desses 2 ciclos aqui, tá? Mas olha só, eu deixei em negrito uma, porque essa daqui é a principal, o ciclo da cana-de-açúcar, tá bom? Então, é sobre isso daqui que você tem que lembrar aqui quando a gente falar de José Lins do Rego. Tá, Raquel, e lá dentro, né, dessas obras do ciclo da cana-de-açúcar, o que é importante? Cara, tudo é importante, mas principalmente, né, se você quer pensar nessa obra de um ponto de vista histórico, a questão do cenário, né? O cenário dos canaviais, a questão da própria organização social, então, a convivência dos escravos com os senhores, os próprios agregados, tá? Que aparecem aqui nas fazendas de cana-de-açúcar, né? Nos engenhos de cana-de-açúcar, tá? E olha só, a própria estrutura desses engenhos, como que é a organização do trabalho nesses engenhos, qual é o papel de cada um desses trabalhadores, né? Por que existem os carrascos dentro dessa estrutura, que são também chamados muitas vezes de agregados, tá? Então, tudo isso é importante para a gente compreender essa sociedade aí. Bom, Raquel, e quais são as obras dentro desse ciclo?
eu falei que ele era o ciclo mais importante do José Lins do Rego. E ele tem, galerinha, olha só, 5 obras dentro do ciclo de cana-de-açúcar, tá? A primeira obra, que é uma das obras importantes, se você lembrar lá do nosso primeiro slide, é a obra Menino de Engenho, tá? O Menino de Engenho, olha só o nomezinho falando, né? Menino de Engenho. Vai retratar justamente o menino Carlos, tá? Indo para o engenho do avô após a morte dos pais. Então, vai retratar a infância desse personagem no engenho de cana-de-açúcar. Depois tem a publicação de Doidinho, que não é tão importante, que vai narrar a adolescência desse mesmo personagem, tá, gente? O bom é que o José Lins do Rego, ele vai voltando, né? Ele retoma um personagem, ele retoma um ciclo, ele retoma uma narrativa em outra narrativa. Isso que é bem interessante, tá? Acontece bastante com a literatura russa. A literatura russa é muito interessante porque você tem um escritor sempre retomando outros escritores, outras narrativas, outras histórias. Isso é muito interessante para a construção literária de um país, tá? E aqui ele faz com a própria obra dele, obviamente, mas faz, né? Então, em Doidinho, ele vai narrar a adolescência, principalmente de ele indo para um internato. Aqui vai lembrar bastante, gente, da obra O Ateneu. Não sei se você lembra que a gente tratou sobre isso lá no Naturalismo, né? Em que eu expliquei para vocês aquela obra do Raul Pompeia, em que o Sérgio, o menino Sérgio, vai para um internato e lá ele vive, né? Uma sociedade bem corrupta dentro do internato. Enfim. Depois você tem Banguê, tá? Esse romance ele tinha aqui ó, a pontuação, mas obviamente agora não existe mais essa pontuação, mas só para você saber que a gente fala Banguê mesmo, tá? Que vai retratar aqui a juventude. Deixa eu ver o que a Elita colocou ali. Só lembrei da questão da certa autobiografia de Ateneu. Então, Elita, essa questão de O Ateneu, em que o Sérgio, o personagem Sérgio, né, ele é, na verdade, o alter ego do próprio Raul Pompeia, aqui é a mesma coisa, tá? O próprio Carlos, agora que é Carlos, né, o personagem de Menino de Engenho de todas as outras histórias, é o alter ego do José Lins do Rego, certo? Por isso esse tom autobiográfico mesmo, tá? Então tem muito a ver mesmo. Depois, então em Banguê ele fala sobre a juventude dele, né, nesse engenho de cana-de-açúcar. Depois, galerinha, olha só, ele tem um romance, o penúltimo romance dele sobre esse ciclo, chama-se Usina, olha só o nome. Em Usina, você já tem a evidência da industrialização na narrativa e, obviamente, a falência e a venda do engenho do avô. Então, ele narra a venda do engenho do avô para uma empresa que vai construir uma usina no lugar. Então, essa chegada da industrialização, essa transformação de um engenho em usina é narrado aqui, acontece na vida do autor e é narrado aqui nessa história, nessa narrativa especificamente. Mas a obra-prima, né, aquela que é considerada a obra-prima pelos críticos literários desse autor, é Fogo Morto, tá? Então, olha só, Fogo Morto já é a última obra desse ciclo da cana-de-açúcar, em que o Graciliano Ramos, não, o José Lins do Rego, ele vai falar já sobre a industrialização que veio para os engenhos. Então, não existem mais os engenhos de cana-de-açúcar. Agora a gente vai falar em usinas, né? E aí você tem a presença de alguns personagens que são bem importantes. Então, tem o Coronel Lula Chacon. Quem lê vai saber, tá? Eu nem vou falar muito dele aqui, mas tem aqui o celeiro, um fazedor de celas, que é o Zé Amaro. Esse personagem, ele é bem importante, ele é um artesão, tá? Dentro aqui da narrativa. Só que o personagem mais importante mesmo é o Capitão Vitorino. O Capitão Vitorino, ele é aquele personagem que, como é que eu vou dizer assim, eu até botei aqui, ele é um personagem quixotesco, lembra lá do Dom Quixote, né? Aquele cara que só quer fazer o bem, acima de todas as coisas, né? Que só pensa em fazer o melhor para os outros, né? Um cara bastante humilde. Então, esse personagem aqui acaba se destacando na narrativa do Fogo Morto. E aí, só para fazer uma relação, né? Por que a obra se chama Fogo Morto? Justamente, olha só, porque fogo era para representar o engenho de cana-de-açúcar, tá bom? Agora, morto, aquele engenho está morto, está enterrado. Por isso que a obra se chama Fogo Morto, é justamente para fazer essa referência ao engenho que está morto. A industrialização se sobrepõe à estrutura do engenho. E se morre o engenho, morre também, né? Ou pelo menos entra em decadência também toda aquela estrutura rural que permeava as relações sociais aí
desse ambiente do Nordeste, tá bom? Então, nossa, é uma vertente, né? Na verdade, é uma temática bastante cara para o autor, para o José Lins do Rego. Você pode perceber, são 5 obras só falando sobre essa decadência, né? Esse pouco a pouco que acontece com os engenhos de cana-de-açúcar. E por isso que é extremamente importante. Coloquei aqui para vocês um trechinho da obra, né, gente? Não tem como colocar a obra toda, mas de Fogo Morto, eu coloquei justamente um trechinho que fala sobre esse comportamento do Capitão Vitorino, que é o personagem mais importante. Então, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Deixa eu só deslocar uma janelinha ali para cima. Ai, não vai mais. Deu, acho que agora foi. Ele diz assim: à tarde, o mestre escutava o canário da biqueira abrindo o bico nos estalos. Tudo era mansidão em redor de si. O sol brando, o vento calmo e as folhas, da pitombeira bolindo com a brisa. O negro passarinho roncava. Foi então que apareceu na égua velha, no passo manso, o capitão Vitorino Carneiro da Cunha. Pois seu mestre, foi falando Vitorino, os cabras não podem com o velho. O Quinca Napoleão pensava que eu tinha medo de careta e mandou me agredir. O cabra que abriu lata comigo tinha vindo do sertão, com fama de valente. Mas com estas mãos que o compadre está vendo, dei com o bicho no chão. Tá falando que deu porrada nele mesmo, né? Ainda acertei uma tapona na cara. Tapona é tipo um tapão mesmo, tá? Vitorino Carneiro da Cunha acode a todo chamado. Estão muito enganados comigo. O doutor Samuel abriu o processo. Eu disse a ele: seu doutor, não precisa nada disso. Um homem do meu calibre não precisa da lei para se impor. O diabo é que ele quer. O Quinca Napoleão já mandou aquele cachorro do Manuel Ferreira de Serrinha falar comigo para abrir mão do processo. Eu disse a Manuel Ferreira, conheci o seu pai, seu Manuel Ferreira, era homem de palavra, dizia a todo mundo que não pagava ninguém e nunca pagou a conta mesmo. Ele quis falar grosso comigo, mas comigo é ali na direita. Fui logo botando para fora tudo que eu sentia. Então aqui já demonstra assim o seu caráter meio sentimental, tá? Que esse capitão Vitorino tinha com relação ali aos demais personagens da história, tá? Ele é bem isso mesmo, ele é o carrasco que na verdade é coração mole, tá bom? Galerinha, tá ficando claro aqui? Tranquilo? Eu sei que eu falo demais, né, gente? É que aqui, como eu tô contando também uma história que vocês não conhecem, falando de um autor que vocês não conhecem, fica muito difícil até estabelecer perguntas para vocês, né? Que não faria muito sentido. A gente ficaria num silêncio aqui, ninguém responderia ninguém, né? Vamos lá, então. O Fogo Morto, essa obra, a obra-prima, dentro desse ciclo de cana-de-açúcar, vai trazer uma linguagem típica da região, tá? Vai falar sobre os problemas da época e vai documentar esses comportamentos e esses problemas, como eu já havia dito para vocês, né? Nenhuma novidade aqui. A outra obra desse ciclo é Menino de Engenho, a primeira obra que foi publicada dentro desse ciclo. E aí, gente, nessa obra, eu considero essa obra extremamente importante também, justamente porque narra todo o início da história, né? Então, aqui tem um trechinho que eu retirei, inclusive, da apostila de vocês, tá? Da narrativa, em que, olha só, é o próprio Carlos narrando as suas memórias, né? Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às terras de seu engenho. Ia ver de perto os seus moradores, dar uma visita de senhor nos seus campos. O velho José Paulino gostava de percorrer a sua propriedade, de andá-la canto por canto, entrar pelas suas matas, olhar as suas nascentes, saber das precisões de seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir queixas e implantar a ordem. Andávamos muito nessas suas visitas de patriarca. Então, você tem aqui, né, já essa estrutura patriarcal bastante representada nessa narrativa, tá, gente? Aqui eu coloquei, olha só, vários outros trechinhos, tá? Que indicam aí essa narrativa do Menino de Engenho. Então, o Carlos falando, eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la, quando me pegaram pelo braço com força. Levaram-me para o fundo da casa, onde os comentários sobre o fato eram os mais variados.
O criado, pálido, contava que ainda dormia quando ouviram os tiros no primeiro andar e, correndo para cima, viram meu pai, ainda com o revólver na mão, e minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Então, aqui vocês já conseguem perceber que traumática que foi a perda, né, dos pais desse personagem, tá? Então, você tem, sim, o pai enciumado matando a mãe do personagem Carlos, e é por isso que o personagem vai morar com o avô. E aí, galerinha, essa história do Menino de Engenho virou novela, certo? E ao virar novela, eu não poderia deixar de trazer a cena para vocês. Será que eu vou conseguir? Deixa eu ver. Ah, eu vou. Peraí. Deixa eu voltar. Eu vou passar aqui para vocês. Quando eu dei o playzinho ali, vocês conseguiram ouvir o barulhinho? Tipo, algum barulhinho saindo? Sim? Ah, então tá. Eu vou colocar e a gente vai encerrar justamente com o bafo da novela, para vocês verem como é que foi retratada essa cena, tá? Da morte da mãe do personagem principal de Menino de Engenho. Ah, agora não vai. Só que faltava. Me larga, Carlos! Não grita, eu quero saber onde você estava até essa hora. Me larga! Fala onde você estava. Não adianta, Carlos. Acabou. O nosso casamento é uma farsa. Eu não quero mais viver encarcerada. Você vai continuar nessa casa? Não, não vou. Eu vou embora. Eu vou embora, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Não vai, não. Não vai, não. Você esqueceu que eu sou seu marido? Esqueceu? Esqueceu que você me deu de emergência? Tá esquecida? Hein? Se você me desobedecer, eu te mando pro hospício. Você quer me enlouquecer? É isso que você quer? É isso que você quer? Você quer uma prova de que eu tô louca? É? Então tome a tua prova! Toma! Eu não vou permitir. Você acha que eu vou aceitar essa sua audácia, acha? Não tô pedindo que você aceite mais nada. Faz muito tempo que eu não tenho mais nada pra te dizer. O que você quer? Hein? O que você quer? Acabar com a minha vida? Não! Eu só não quero mais ficar nessa casa. Eu não vou permitir. Você é minha mulher. Minha mulher. Não! Eu não sou mais mulher! O que você quer? Que eu cometa uma loucura, é isso? É? Que loucura! Me matar? Te mato. Você quer me matar? É isso que você tá querendo? Me matar? Anda, me mata! Acaba de uma vez com isso, anda! Me mata! Então, só para vocês verem ali, né? Atenção, o menino Carlos, ele vê toda a cena e aí isso é traumático, né? Pois é, meus amores, eu deixei aqui o Para Saber Mais, tá? Sobre Menino de Engenho. Tem ali mais cenas, tá? Para vocês poderem assistir caso vocês queiram. Tem um programa que se chama Mestres da Literatura, que ele é apresentado pelo José Lins do Rego, não. Ai, eu esqueci o nome. É José Lins alguma coisa, não lembro mais agora. Mas ele fala justamente sobre alguns bons escritores, tá? Então, significa que vale a pena vocês assistirem esse programa Mestres da Literatura, falando sobre José Lins do Rego, tá? Até porque o José Lins do Rego, ele era, assim, um exímio contador
de histórias, então vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho sobre ele. Com relação aos exercícios da aula de hoje, como o módulo 95, tá? Que é esse módulo que a gente viu agora, não acabou ainda, porque são 2 autores para um módulo só, eu vou pedir para que vocês façam o exercício somente depois de sexta-feira, fechou? Então, na sexta-feira eu vou postar para vocês o exercício dos estudos e vou postar também quais são os exercícios, eu mostro daí aqui para vocês quais são os exercícios a serem feitos na apostila também, tá bom? Galerinha, no mais, deixa eu até sair aqui da apresentação, era isso que eu precisava mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, né, levanta a mãozinha, não sei se alguém já chegou a levantar a mão, eu não vi nada, mas ou deixa no chat, ou levanta a mãozinha e pergunta agora, vocês é que sabem, tá? Temos aí, eu sei que vocês devem ter outra aula para ir, mas a gente ainda tem aí 5 minutinhos. Se não, então vocês estão liberados. Galerinha, ó, um beijo, um prazer estar com vocês hoje. Sexta-feira nos encontraremos novamente, tá bom? Tchau, Vitor, Júlia. Tchau, Paula, Isabelle, Rafa. Se cuidem, tá, pessoal? Até sexta, então. Tchau.